Fala galera, professor Ricardo Barros aqui para começar um assunto maravilhoso para você que está em casa, meu aluno, que é o assunto de licenças na Lei 8.112 de 1990. Meu aluno, primeira coisa que você tem que saber, lá na Lei 8.112 você vai ter licença em duas ocasiões. Você vai ter um capítulo dedicado para as licenças, ok? Que é o capítulo que vamos ver agora, que é exclusivamente dedicado às licenças, mas você também tem as licenças lá na Seguridade Social, tá? Então eu vou botar aqui licenças da Seguridade Social, que são, por exemplo, licença saúde, né, da sua própria saúde, licença gestante, licença adotante, paternidade. Você vai ter essas licenças lá na Seguridade Social. Essas que vamos falar aqui não são as que estão na parte reservada à Seguridade Social. Quando formos falar de Seguridade Social na Lei 8.112, vamos lidar com essas licenças. Mas, quando falamos de licenças e afastamentos, o capítulo reservado para as licenças na Lei 8.112 são licenças separadas, que é que vamos ver agora, ok? Então é só para não ter a confusão de você estar assistindo essa aula e falar: ih, Ricardo, cadê licença própria saúde? Cadê licença gestante? Cadê licença paternidade? Calma, jovem, calma. Essas licenças vão aparecer na Seguridade Social, que é a parte final da Lei 8.112. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui quais licenças são essas. Vou fazer um esqueminha no quadro para a gente ir acompanhando, beleza? Volta para cá. Então aqui está, estão no artigo 81 e vai falar o seguinte: conceder-se-á ao servidor licença. E aqui estão as 7 licenças que são tipificadas aí nessa parte da lei, conforme eu te falei, que são as por motivo em doença de pessoa na família. Veja que a licença para a própria saúde, ela vai ser na parte de Seguridade Social, mas isso não importa, tá, meu aluno? Nenhuma prova vai te perguntar onde está qual licença. É só para você segurar a ansiedade e saber que vai ser ensinado ainda essa parte aí, né, de licenças quando a gente falar ali da Seguridade. Mas volta para cá. Então você vai ter doença em pessoa na família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, atividade política, capacitação, tratar de interesses particulares e desempenho de mandato classista. Ok? Então vou colocar elas aqui para a gente ir falando de cada uma, tá? Mas para a gente puxar um gatilho mental, eu vou escrever aqui as 7 licenças. Não tem necessidade de você decorar que as licenças são essas, porque, via de regra, a questão ela lhe informa a licença da qual ela está perguntando informação. Ela não vai te perguntar, são licenças, e listar lá e te botar uma pegadinha. Eu, pelo menos, nunca vi. Ela vai perguntar, de acordo com a licença para tratar de interesses particulares, blá, 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 blá. Entendeu? Então, vamos lá. Vou listar aqui a licença para tratar de saúde de pessoa da família, tá? Então, vou colocar aqui família. Depois, só para pôr na ordem, temos motivo de afastamento cônjuge e serviço militar. Temos aqui motivo de afastamento do cônjuge, companheiro, tá? Depois temos a licença para serviço militar. Temos a para atividade política. Ok? E temos a licença capacitação. Temos a licença para tratar de interesses particulares. E temos a licença de mandato classista. Ok? Temos então aqui essas 7 licenças. Meu aluno, só para lembrar para você uma coisa, essas 3 licenças aqui são aquelas que não podem ser tiradas em estágio probatório. Lembra? Matraca, tá? Então essas 3 licenças, elas não podem ser tiradas em estágio probatório. Ok? Então só lembra isso aí, já foi falado isso em outras aulas, mas é só para dar aquela resgatada no conhecimento. Beleza, então, sem problema nenhum, vamos falar das outras licenças de cada uma delas. Uma regrinha que se fala é uma regrinha do seguinte, que fala dos 60 dias, tá? Que vai falar o seguinte, vem para cá.
Qualquer licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Ou seja, se você tem uma licença por doença em pessoa da família e você sai dessa licença e é concedida para você 40 dias depois, não passou ainda esse interstício de 60 dias, então ela será considerada como uma prorrogação da primeira licença, ok? Os casos práticos não importam para fim de prova. O que você tem que lembrar é essa regrinha aí dos 60 dias, tá? Então é assim que eu falo, sempre lembrar da regra dos 60 dias, que se for dentro de 60 dias de uma licença da mesma espécie, é considerada prorrogação. Ok? Tranquilo, show de bola. Vamos falar então aqui de cada uma, primeiro no slide, depois eu vou passar para vocês aqui um resuminho no quadro, tá? Para ver o que a gente tem mais que se lembrar. Então vamos lá. Doença em pessoa na família. Necessita de perícia médica. Meu aluno, você tem que provar para o Estado que você tem que ter aquela licença. No caso de licença de própria saúde, né, tirando alguns casos específicos, que é um atestado de um dia, é dispensado talvez uma perícia médica oficial, tá? Mas se você for tirar uma licença para tratar de doença em pessoa da família, a regra é que você tem que passar por perícia médica, ok? É vedado durante a licença o exercício de atividade remunerada. Você já está sendo licenciado e ainda vai estar trabalhando, vendendo Avon? Não pode. Cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado ou dependente que viva às suas expensas conste do assentamento funcional. Beleza. A assistência direta do servidor deve ser indispensável e não pode ser prestada simultaneamente com o exercício e compensação do cargo. E o prazo dessa licença é até 60 dias, mais 90 dias, contando que são dois prazos, um é remunerado e o outro é sem remuneração, dentro desse período de 12 meses, ok? Então, vem para cá para a gente fazer um resumão disso aqui. Meu aluno, licença de saúde da família. O que é isso, meu aluno? É o seguinte, digamos que essa licença, tá? Ela é basicamente para pais, filhos, cônjuge ou dependente. Como assim? Pai, mãe, madrasta, padrasto equiparados, filhos, enteados, menor sob tutela, desde consta do assentamento funcional, cônjuge, companheiro que vive em união estável ou dependente que você comprove que viva às suas expensas, tá? E que conste do seu assentamento funcional. Beleza? Tranquilo. Essa licença, meu aluno, como eu já falei, ela vai precisar de uma perícia médica e ela tem que se provar indispensável a sua presença. Como assim? Da seguinte forma, digamos que você mora ali com sua mãe enferma, né, que esteja ali com problema, enferma, e você tenha que auxiliá-la. Só que você também mora com um irmão, com outra irmã, ou então você pode pagar uma pessoa para cuidar de sua mãe, ou seja, você não tem a necessidade indispensável de ser você cuidador daquilo, beleza? Aí tem outra situação. Não, beleza, tem que ser eu o cuidador. Mas eu consigo fazer isso por compensação de horário. Eu consigo, vou cuidar aqui, mas eu vou trabalhar nesse horário, vou ser compensação. Nesses casos, a licença não é devida. A licença para a pessoa na família, ela só é devida quando você tem uma situação de indispensabilidade. Você tem que estar presente. Como é que isso é provado? Aí é regulamento, meu aluno, de cada órgão e entidade. A Lei 8.112 traz isso aqui como uma necessidade pura, ok? Essa indispensabilidade. Por isso, meu aluno, que essa licença, ela é temporária e ela vai ser dada por 60 dias com remuneração, mais 90 dias sem remuneração. Como assim? Nos primeiros 60 dias, você é remunerado como se exercício estivesse. Passou esses 60 dias, os outros 90 dias você não vai ganhar remuneração. Então, a intenção do Estado é lhe dar esses 60 dias aqui para que você
providencie alguma situação para cuidar daquela pessoa enferma. Porque o Estado não pode te pagar para você não trabalhar. A não ser que seja uma coisa da sua própria saúde, que vai entrar na Seguridade Social, que tem outros prazos, é 24 meses, blá, 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 blá. Ok? Então é muito importante lembrar isso. Ou seja, o prazo máximo, digamos aqui, seria 150 dias no período de 12 meses, tá? Importantíssimo você lembrar isso. E outra coisa, meu aluno, você não pode exercer atividade remunerada durante a licença. Imagina que se descobre que você tira essa licença, o Estado está ali pagando por 60 dias e você está em casa vendendo Avon, fazendo trabalho em casa remunerado por outra pessoa, o Estado vai falar, porra, é essa, meu parceiro? Você está me sacaneando. Ou seja, também não pode. Ok? Tranquilo? Volta para cá. Então, essa aqui é a resumão aí dessa licença que você tem que saber. Vamos para frente. Afastamento cônjuge, meu aluno. O Estado não está aí para te afastar do seu verdadeiro amor, ok? Então existe essa licença para afastamento de cônjuge ou companheiro. Vem para cá. Eu vou explicar uma paradinha aqui que é o macete que você tem que ter, tá? Primeiro é uma licença por afastamento, não é um afastamento. Vamos ver que existem as licenças e os afastamentos, tá? Então vou botar aqui. Vou chamar de licença cônjuge, para não confundir. Sempre lembrando que quando se fala cônjuge, fala-se também do companheiro, né, que vive sob união estável com você. Ok, tranquilo, show de bola. Meu aluno, como é que funciona essa situação? Aqui você tem um macetinho, porque você tem a licença cônjuge com remuneração e você tem a licença cônjuge sem remuneração. E essa você tem que saber. Como assim? A licença cônjuge, em regra, é sem remuneração. Você está se licenciando para acompanhar o seu amor em alguma ausência. Então ela vai ser por prazo indeterminado e sem remuneração. Ok? Já vamos ver como funciona. Agora, se para onde seu cônjuge for, houver a possibilidade de você estar trabalhando, tiver ali um órgão que seja parecido com as coisas que você faz, existe uma exceção para que você possa estar trabalhando nesse local de afastamento do seu cônjuge e, nesse caso, será com remuneração. Não confunda isso com a remoção. Esse cônjuge não é servidor público, ok? Não necessariamente. Então vem para cá. Olha só. Acompanhar cônjuge e companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior, para exercício de mandato eletivo. Ou seja, você está com seu amor e o seu amor vira deputada federal e ela vai para Brasília. Você fala, poxa, eu não vou deixar ela lá sozinha. Lá tem um monte de deputado bonitão, vai ficar ali falando no ouvido dela. Não, eu vou junto ali com o meu amor. Então você vai ter uma licença afastamento cônjuge. Ah, mas em Brasília tem um órgão lá para eu trabalhar. Então beleza, ok? Ou seja, seu marido vai fazer um doutorado na Espanha, você quer acompanhá-lo, você pode se licenciar. Vai ser sem remuneração, porque não vai ter como você cumprir, a não ser que seja diplomata, cumprir a sua função lá na Espanha. Entende? Então, em regra, é sem remuneração e por prazo indeterminado. Quando é que ela acaba? Quando cessa esse deslocamento. Vamos voltar, eu vou lá então reassumir o meu cargo. Basicamente, você deixa seu cargo ali paradinho, esperando por você, você vai fazer o que você tem que fazer e você volta. Por isso que é sem remuneração. Volta para cá. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Você tem que lembrar. E no deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil, de qualquer dos poderes da União, blá, 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 poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício atividade compatível. Perfeito. É o que eu falei. Se houver essa possibilidade nesse deslocamento de você poder exercer uma atividade compatível, tranquilo. Você vai poder fazer e aí, nesse caso, né, terá sim a sua remuneração. Mas, em regra, ela vai ser sem remuneração e por prazo indeterminado. Show? Beleza. Acho que nem precisa resumir mais isso aí. Serviço militar. Meu aluno, não tem muito o que falar. O que seria essa licença de serviço militar? Essa licença de serviço militar nada mais é do que o seguinte:
Imagina que a guerra estoura e você é servidor público e chega aquela cartinha pra você, que hoje em dia nem é mais cartinha, a gente vê no filme que é cartinha, mas como é que será hoje em dia? Manda um WhatsApp? Liga pra você? Manda um e-mail? Um spam? Você vê lá aquele spam e fala assim, o Exército Brasileiro te convocando, você joga pra caixa da lixeira, às vezes é verdade, vai saber. E aí te convoca pra guerra. O que é que você vai fazer? Você vai chegar no seu serviço e falar, meu irmão, me convocaram pra guerra, me convocaram pra um serviço militar. Lógico que você terá um direito a uma licença, tá? Então não tem aí muita mistério. A única coisa que você tem que saber é que fim do período você tem 30 dias para retornar ao serviço. Ok? Acabou seu serviço militar. Em 30 dias você tem que retornar ao serviço. É o que você mais tem que lembrar. Como ela é muito simples, é difícil ela cair em concurso. Ok? Volta para cá. Então tá aqui, não tem o que falar, né? Servidor convocado, forma e condições previstas na legislação específica, ou seja, a Lei 8.112, ela não vai se dedicar a dizer se essa licença é com remuneração, sem remuneração, nada disso. Ela já vai citar que vai existir uma legislação específica que lidará com essa situação, ok? E aqui, concluído o serviço militar, até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Lógico, né, meu aluno? Aqui vai falar que é sem remuneração, porque concluído o serviço, nesses 30 dias você está sem fazer nada. Então, durante esse tempo aqui de retorno, é sem remuneração. E durante a licença, olha, a Lei 8.112, ela não fala se é com remuneração ou não. Eu imagino, que eu não olhei essa legislação específica, eu imagino que seja pago pelo Exército Brasileiro ou pelo Serviço Militar e não tenha o ônus aí, né, para a própria entidade cedente. Ok? Tranquilo? Show de bola. Atividade política, meu aluno. Sobre atividade política, nós temos uma coisinha complicadinha. Primeiro, não confunda de jeito nenhum licença para atividade política com afastamento para exercício de mandato eletivo. Ok? Quando você passa, digamos assim, é eleito, você se afasta. Antes de você ser eleito, você se licencia para uma atividade política, ok? Então a primeira coisa é, não confunda a licença com o afastamento para mandato eletivo. Show? Ricardo, e o afastamento? Vamos falar sobre. Calma que vai chegar a hora dele. Beleza. E essa licença para atividade política, ela tem duas fases. Uma fase com remuneração e a outra fase sem remuneração. E quais são essas fases? Vem para cá. Ela vai ser sem remuneração no período abaixo. Vou até falar assim porque, primeiramente, ela vai ser sem remuneração, né? Eu vou colocar aqui, ó, sem remuneração e com remuneração. Beleza? Vamos ver aqui então comigo. Vem para cá. Período entre a escolha em convenção partidária e véspera do registro de sua candidatura. Meu aluno, veja só. Então, a convenção partidária lhe escolheu. Vou botar aqui, ó. Escolha. Que você vai ser candidato. Até a véspera do registro da candidatura, esse prazo aqui é sem remuneração. Ricardo, eu estudo para polícia, eu tô sabendo que policial militar não pode, então você tá errado. Meu aluno, policial militar é militar, tem uma legislação própria, ok? Foca aqui. Foca aqui. A prova não vai te perguntar, policial militar pode isso? Fulaninho que trabalha em tal lugar pode isso? Não, a prova vai se ater à lei, beleza? Então, nessa parte da sua escolha da candidatura até a véspera do registro dessa candidatura, é uma licença sem remuneração. Ok? Volta para cá. E aqui você tem o seguinte, eu já vou passar para essa parte. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos pelo período de 3 meses. Então veja só, essa remuneração tem um limite de 3 meses. E esse prazo, ele vai ser depois
depois desse registro até o 10º dia após a eleição. Ricardo, mas se a lei te dá tão direitinho aqui, por que tem essa limitação de 3 meses? Imagina se o registro dele na candidatura, ele se registrou em setembro. Em setembro não, em junho. Ele se registrou. A eleição é só em outubro e o negócio é só em, sei lá, o 10º dia da eleição vai ser 10 de janeiro, né? Aqui após a eleição, da eleição. Então após a eleição vai ser em outubro, então vai ser lá em novembro. Então vai ter um prazo maior aqui do que 3 meses, ok? Então, para evitar isso, a Lei 8.112, ela limita. A grande sacada é você saber isso, que a atividade política não se confunde com afastamento com mandato eletivo e que ela vai ter 2 períodos, um sem remuneração e outro com remuneração. E você lembra disso aqui, que da escolha até a véspera da candidatura é sem remuneração. Macete, meu aluno, em casos assim, você decora um caso só. Decora que isso aqui é sem remuneração, que se aparecer outra coisa na prova, ainda mais de certo ou errado, você já tá ligado. Se aparecer isso aqui, Ricardo, nem lembro disso aqui, mas você lembra disso? Então você acerta a questão, ok? Economiza. Ricardo, não é melhor saber de tudo? É melhor saber de tudo. Mas se você tá com muita coisa na sua cachola, otimize, ok? E sempre faz questão. Não esquece dessa parada, beleza? Então, do registro da candidatura, vê que aqui é até a véspera. No dia seguinte à véspera, ele fez o quê? Registrou. Desse registro até 10 dias após a eleição, você vai ter... Perceba, né, que é após a eleição e não após o mandato, tá? Não após o início do mandato, a posse, tá? Então, assim, 10 dias após a eleição, esse período vai ser sem remuneração, desde que limitado a 3 meses. Ok? E aqui tem uma parada que é meio lógica, que olha só, vê comigo. O servidor candidato na sua localidade que exerça o cargo, direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado. Vem para cá. Por que isso, meu aluno? Imagina o seguinte, eu trabalho numa cidade, sei lá, de 100 mil habitantes, e eu sou chefe de um órgão público lá. Aí eu me candidato. Putz, eu posso usar a minha direção para pedir para as pessoas votarem em mim, usar a minha influência. Então a lei fala o seguinte, olha, se você for chefe, arrecadador, fiscalizador, tiver uma função assim mais importante, digamos, você tem que se afastar dessa função, porque senão pode haver um desvio, né? Um desvio ali dessa vontade, ok? Então vem para cá. E ela vai dar uma data para isso, a partir do imediato registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao do pleito, que é basicamente essa mesma data aqui. Tá? Então veja que você consegue simplificar essas informações. Você não pode ser chefe essa parada toda enquanto você é candidato. E quando é que você vai ser candidato? Quando você registrar sua candidatura. Ok? Teve eleição, ganhei. Irrelevante, que aí eu vou ser afastado, não vou estar mais no meu cargo. Perdi, volto pro meu cargo, fazer o quê? Vida que segue. Ok? Vamos que vamos. Vou apagar aqui pra gente ver o resto, tá? Então eu vou apagar essa partezinha aqui. Se você pegar essas regrinhas aqui, meu aluno, você não errar mais questão nenhuma de licença. Capacitação. O que é a licença capacitação? É a antiga licença prêmio. Ricardo, a minha mãe é professora do estado e ela tem licença prêmio. Sim, porque essa lei é federal. Tem estado que não tem mais, como por exemplo a Bahia. Tem município que tem, como por exemplo Londrina. Ainda tem licença prêmio. Paraná, se ainda tem, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda tem licença prêmio. Ok? Então, meu aluno, isso é uma lei federal, tá? E o que era a licença prêmio? Era um prêmio. Era assim, a partir de 5 anos de efetivo exercício, você podia ficar 3 meses de férias. De boa, recebendo lá um salarinho. É legal? Pra caralho. Eu gosto? Muito. É moral? Não vou dar minha opinião aqui, ok? Isso fica para outro assunto. Mas
Essa licença-prêmio na esfera federal foi extinta e se tornou uma licença-capacitação. Ela foi convertida. E qual é a diferença? O prazo é o mesmo, 3 meses a cada 5 anos. Mas agora existe uma necessidade que durante este prazo você faça algum curso, você se capacite, você tenha alguma contrapartida. Ok? Isso, meu aluno, é uma tendência. Os estados e municípios estão começando a fazer isso aqui também. O governo federal deu o exemplo. Beleza? Show de bola. Então, vem pra cá. Como eu falei, 5 anos de exercício, com remuneração, até 3 meses, e participar de curso de capacitação profissional, e não são acumuláveis no interesse da administração. Vem pra cá. Primeiro de tudo, quando a gente fala no interesse da administração, o que significa isso? Que apesar de você já ter mais de 5 anos, digamos que seu trabalho você esteja fazendo, a administração fala, cara, olha, mano, não dá. Então essa licença, ela é no interesse da administração. Você requisita e tem que haver o interesse da administração. A administração fala, tá, beleza, pode sair agora essa licença prêmio, não tem problema nenhum. Que no caso é a licença capacitação, ok? São 3 meses a cada 5 anos, com remuneração. Lembrando que ela não pode ser tirada em estágio probatório. Ricardo, mas em 5 anos eu nunca vou estar em estágio probatório, meu aluno. Se você entra na PRF, fica 4 anos, aí passa na PF, aí vai para PF, você já é estável no serviço? É. No serviço você é. Tanto que se você perdeu o estágio probatório da PF, você é o quê? Reconduzido ao cargo de PRF. Mas você vai ter que fazer um novo estágio probatório na PF. Então, em estágio probatório, você não pode fazer licença de capacitação. É aquilo que eu falei. Matraca não pode ser tirada em estágio probatório. Ok? Então, beleza, você tem essa situação. Com remuneração, perdão, a cada 5 anos, 3 meses, em que você tem que fazer algum curso de capacitação específica. Ok? Volta para cá. E isso vai ser... e quando fala período não é acumulável, é porque antigamente isso acontecia muito, tá? Antigamente. Dava seus 5 anos, você não tirava a licença, ficava lá 3 meses. Mais 5 anos, mais 3 meses. Quando você ia se aposentar, você ganhava uma bolada em dinheiro, porque são todo esse tempo aí que você não gozou essa licença, ou contava em dobro para fins de aposentadoria por tempo de serviço. A regra era que na maioria das vezes contava em dobro, tá? Agora, como assim? 3 meses, se você não gozasse, valeria 6. E aí você podia tirar isso em pecúnia e tempo de serviço. Então a pessoa preferia, ou eu me aposento 2 anos mais cedo, vai, ou eu me aposento na data certa e ganho 2 anos de salário quando me aposentar. Porra, bom negócio. Vem pra cá. Tratar de interesse particular. Meu aluno, também não pode ser em estágio probatório. E o que é isso aqui? Ó? Pense assim. Eu sempre tive vontade de viajar o mundo. Eu queria viajar o mundo, fazer o caminho de Santiago Compostela, ir na Tailândia, ir na Índia, rodar o mundo inteiro, mas eu não tinha dinheiro. E agora? Já sei. Estudei para um concurso público. Passei. Passei o estágio probatório, que ela não pode ser estágio probatório. Juntei dinheiro. Juntei lá 500 mil reais. E agora eu vou realizar o meu sonho. Pode? Pode. Tirando a licença em interesses particulares, no interesse da administração, tem que ter requisição do servidor e o interesse da administração, e ela pode ser de até 3 anos. Ricardo, quer dizer então que eu posso ficar 3 anos fora do serviço público quando não tiver estágio probatório? Pode, se a administração permitir. E nesses 3 anos eu posso fazer tudo? Pode. E aí, quando eu voltar, meu cargo vai estar lá? Sim. Olha que bacana. Claro. Sem remuneração. Ok? Importante você saber disso aqui. Sem remuneração, prazo de até 3 anos consecutivos. Via de regra, se a administração precisar de você, essa licença pode ser interrompida a qualquer tempo. Ok? Mas o que tem na lei é isso aqui. Beleza? Outras coisas que você pode fazer, montar uma empresa. Mas, Ricardo, eu já li essa lei várias vezes e eu sei que você não pode ter gerência ou administração de empresa privada enquanto é servidor público, mas essa proibição não vale na licença de interesses particulares, porque essa licença é de interesses particulares.
Então muita gente faz isso. Muita gente entra no serviço público, tem um sonho de montar uma empresa. Depois que fica estável, entra com a licença de interesses particulares, fica lá 3 anos trabalhando, deu certo, não volta nunca mais. Deu errado? Ah, volta aí, tá de boa. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então, aí pode ser pra eu ficar coçando o saco? Pode. Pode ser pra visitar minha mãe? Pode, velho. É pra interesse particular. Se você quiser ficar 3 anos correndo em volta do mundo que no Forest Game, você pode. Ok? Tranquilo? Só que até 3 anos consecutivos sem remuneração. Consecutivo. Você não pode meter o louco de falar, vou tirar um ano agora, mais um ano agora, não. São até 3 anos sem remuneração. Vai ter regulamentação específica que vai dizer direitinho em quanto tempo você pode tirar outra, ok? Tranquilo? Show de bola. Volta pra cá. Claro, né? Tem que ser de cargo efetivo, né, meu aluno? Se for cargo comissionado, vai entrar licença particular? Você está tirando? Que é livre de nomeação e exoneração? E mandato classista também vai ser sem remuneração. Vou botar aqui a única coisa que eu acho que vocês têm que saber. Meu aluno, essa licença de mandato classista tem uns detalhezinhos que eu nem trouxe aqui para a aula, tá? Não botei no slide, mas eu coloquei no material de vocês, que é os limites de servidores. É um servidor quando tem até 200, é uma coisa assim. Nunca vi cair em prova, por isso que eu não vou trazer aqui para bagunçar a cabeça de vocês. Mas está no seu material, ok? Qual é a grande coisa que você tem que saber dessa licença de mandato classista? Na minha opinião, são 3 coisas. Primeira, não pode ser tirada em estágio probatório, matraca, não pode. Segunda, ela é sem remuneração. E terceira, não é porque você ganhou na chapa lá do sindicato que você pode. Você tem que ser o presidente, o diretor, o cabeça, o Lula. Tem que ser o cara. Tem beleza? Não tô dizendo que o Lula é o cara. Para com essa porra. Tô dizendo o seguinte, que você tem que ser, que eu for o primeiro sindicalista, provavelmente. Você tem que ser o presidente, o diretor do sindicato. Tá? Então, mandato classista, você tem uma licença de remuneração para isso. É o que você tem que saber. Beleza? Volta para cá pra gente ver detalhes. Sem remuneração, para mandato em confederação, federação, associação nacional, sindicato, ou para participar de gerência em sociedade cooperativa, servidores eleitos para cargo de direção ou de representação. Tá vendo? Você tem que ser o pica-grossa, até desculpa falar assim. E duração igual à do mandato, podendo ser renovado em caso de reeleição. Né, meu aluno? E esses limites aqui que eu falei para você, vem para cá, você tem que lembrar dessas paradas. Tem outros detalhezinhos aqui que não são tão cobrados em prova, mas vai estar no seu material. Não se preocupe, seu material vai estar bonitinho aí para você acompanhar tudo. Mas, meu aluno, acredite, com isso aqui que está na aula, você faz qualquer questão de licença que aparecer. E é por isso que eu te peço, treine, faz questão, pega a prova antiga, vai treinar. Ok? Então, meu aluno, essas são as 7 licenças que estão no capítulo dedicado a elas na Lei 8.112. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Pega as mandingas que eu passei aqui, que vai dar tudo certo para você. Então é isso. Muito obrigado por tudo. Faz questão, brother. Valeu, falou e até mais.